questão número 18 é sobre números complexos, assunto que sempre cai na AFA, né? Olha, considere no plano de Argand de Gauss a região S formada pelos afixos. Afixos são os pontos do plano complexo. Tá, os afixos desses números complexos, x mais y, em que i é igual a raiz de menos 1, claro que eu já sei disso, é isso aqui, ó. A região S é formada pelos afixos dos complexos que satisfazem essas três relações simultaneamente. Essas três coisas têm que acontecer. O que ele está falando aqui? Módulo de z menos i é maior ou igual a 1. O que quer dizer módulo de z menos i, hein? Módulo de z menos alguém. Alguém vamos chamar aqui de... Vou chamar de z1. Olha só, nessa expressão, módulo de z menos z1, z1 eu estou considerando um complexo fixo dado pelo problema. Quer dizer, um ponto fixo lá no plano complexo. E z é um z variável. O módulo da diferença de dois complexos é justamente a distância entre esses dois pontos. A distância entre os afixos. Isso aqui me lembra o quê? Me lembra o círculo. O círculo não é um lugar geométrico, tal que a distância de um ponto até um ponto fixo, que é o centro, é menor do que um valor dado? Claro, se for igual a um valor dado, que é o raio, você tem a circunferência, só a linha. Agora, se for menor, é o interior da circunferência. E se for maior, é o exterior da circunferência. Então, aqui, nós temos um lugar geométrico, que é uma circunferência. Quem é o centro? O centro é um número complexo fixo que está subtraído aqui. É o complexo I. Então, vamos desenhar isso. O complexo I é esse complexo. Quer dizer, a parte real vale 0 e a parte imaginária vale I. Tá, então esse é o ponto fixo, que é o centro. Se você pegar todos os complexos Z, tais que essa diferença seja maior ou igual a 1, seria o exterior do círculo. Se fosse igual a 1, seria o círculo. Vamos fazer o círculo aqui. Igual a 1 é raio 1, então passa aqui pela origem e vai até o 2i, não é isso? Seria isso aqui, ó. Então, os pontos Z que estão nessa circunferência, eles têm essa propriedade. Z menos I é igual a 1. Agora você tem que Z menos I é maior ou igual a 1, quer dizer, fora desse círculo. Se fosse menor, seria dentro desse círculo. Tá, então, a região S tem que ser exterior a esse círculo aqui. Tá, a gente tem ainda que módulo de Z é menor ou igual a 2. Módulo de Z. Bom, módulo de Z é a distância de Z até a origem, né? Seguindo esse mesmo princípio. Módulo de Z é a mesma coisa que módulo de Z menos 0. E 0 é a origem. Então ele está falando que essa distância aqui tem que ser menor do que 2. Menor ou igual a 2. Então a distância até a origem é menor ou igual a 2. Olha, 2 é essa medida, né? Ele vai estar num círculo de raio 2 e centro na origem. Então, centro na origem e raio 2, esse círculo vem até aqui. E ele passa também aqui, e ele passa também aqui, e ele passa também aqui. É no 2. Aqui é o 2, aqui é o menos 2, aqui é o 2i, aqui é o menos 2i. Então, o círculo, a circunferência é essa aqui. Agora ele quer que seja menor ou igual a 2. Então, para dentro da circunferência. Quer dizer, para fora dessa primeira circunferência e para dentro da segunda circunferência. É essa região aqui, ó. Tá, e ainda ele quer que considere isso aqui. Que a parte real de Z seja menor ou igual a 0. Parte real de Z seja menor ou igual a 0 é só esse lado de cá, né? Você está cortando e está considerando só essa parte aqui. Pronto, então a região S que ele está falando é a interseção dessas três regiões. Para fora dessa circunferência, para dentro dessa circunferência e com a parte real negativa. Então é esse lado de cá. Então a região S é toda essa região aqui. Ele quer saber o quê? Que você diga que se é verdadeiro ou falso. Primeira coisa, a área de S é maior do que 4,8. Moleza, tem que calcular essa área aqui. É só você pegar as áreas dos círculos,
Subtrai e pega a metade. Então eu vou pegar a área do círculo maior. O círculo maior tem raio 2. E o círculo menor tem raio 1. Então a área é π vezes 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3π. Isso aqui é ela toda, mas aí você pega só a metade, vai ficar 3π sobre 2. E aí você faz essa conta aqui, olha, 3π, vamos colocar 3,14 vezes 3 e pegar a metade, isso aqui vai dar 9,42 dividido por 2, isso vai dar 4,71. 4,71 unidades de área, aproximadamente. Essa aqui ele falou, a área de S é maior do que 4,8? Coisa nenhuma. Não é maior nada, é menor. Então essa aqui é falsa. Tá errado? Aqui ele falou o seguinte, se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Calma aí. Eu não gosto desse negócio de menor argumento. Quando aparece isso na prova da EPICAR, eu fico nervoso. Sabe por quê? Quando você fala em argumento de um complexo, na verdade existem vários argumentos. Vai somando 2π. Mas quando você fala em argumento principal, é só o primeiro. Se você tiver um complexo no primeiro quadrante, é moleza, o argumento é esse ângulo aqui. Agora, se você tiver ele no terceiro quadrante, e aí como é que fica? Quem é o argumento de um complexo está aqui? Ele chegou a passar de 180 graus e chegou aqui, ou ele está antes do zero, está com argumento negativo? Então, tem autores que consideram que o argumento principal ele vai de 0 até 2π. Ele começa em 0 e vai até 2π, nessa ordem. Então, de 0 até 2π. Vamos colocar aqui intervalo fechado para conter o 0 e aqui o 2π não conta. Tá? Então, tem autores que consideram que é isso aqui. Ele começa em 0 e vem até ali. Agora, tem autores que consideram que ele vai de menos π até mais π. Aí quando é igual a π, vale π ou vale menos π? Pois é, aí isso aqui é um pouquinho polêmico, tá? Porque quando você fala que está trabalhando desse jeito, você tem que falar se você inclui esse argumento aqui como sendo π ou menos π, então um desses intervalos aqui vai ser fechado. Mas isso aí é válido você falar desse jeito ou desse jeito, não tem problema nenhum. Desde que você diga no início do livro, por exemplo, qual é a convenção que você está usando. O problema é que a EPICAR normalmente utiliza esse método aqui, tá? Essa convenção. Mas se você pegar um problema genérico qualquer, ele pode trabalhar assim. Pega um livro sobre números complexos, você vai ver que logo no início, quando ele começa a falar em argumento, ele fala se está trabalhando com essa convenção ou com essa convenção. Então a AFA, falei EPICAR, a AFA, a princípio, trabalha com essa convenção aqui, tá? De 0 até 2π. Para efeito de falar qual é o menor argumento, qual é o maior argumento, ele considera que um argumento aqui é maior do que um argumento que tem aqui, porque ele começa com 0, ele passa de π e vai embora. Ele não é um argumento negativo. Tá, então ele quer saber qual é o elemento de S daqui que tem o menor argumento. Olha, menor argumento, todo mundo tem um argumento maior que 90 graus, né? Esse aqui tem um argumento 90 graus. Que é π sobre 2, e esses têm argumentos maiores. Vai até aqui 270 graus, que é 3π sobre 2. Tá, então o menor argumento é 90 graus? Na verdade, não. Na verdade, tem um outro menor ainda que esse, que é o 0. O 0 é a pegadinha. O 0, você pode dizer que ele é um número real, que tem a parte real 0, ele é 0 mais 0i, ele tem módulo 0 e argumento 0. Convenciona-se, tá? Porque se você falar que o 0 tem um argumento 90 graus, com o módulo 0 vai dar a mesma coisa, não interessa o argumento.
Qualquer complexo, se você colocar o módulo 0 para ele, vai dar o resultado 0. Tá, então o 0 a gente considera que ele não tem nada de complexo, não tem nada de argumento, o módulo dele é 0. O argumento do 0 é 0 graus mesmo, ou 0 radianos mesmo. Tá, então esse número K é o 0. Se você não percebesse isso, você poderia pensar que esse número K que ele está falando é o I. Opa, calma aí, I não, 2i. Esse número aqui, que seria o considerado de menor argumento, argumento 90 graus, ou π sobre 2, ele seria 2i, tá? Então, nesse caso, fazendo k igual a 2i, o ki vai ficar isso aqui vezes i. Então, o ki vai ficar quanto? 2i vezes i vai ficar menos 2. E menos 2 é esse número aqui que pertence ao conjunto S. Aliás, essa história de multiplicar por i tem um resultado interessante aqui que é bom você lembrar, tá? Quando você tem um complexo Z e você calcula i vezes Z, ou seja, você multiplica esse complexo por i, sabe o que é que acontece? Ele dá um giro de 90 graus. Então, se você pegasse todos os complexos dessa região aqui e multiplicasse todos eles por i, o que ia acontecer é isso aqui, ó. Todo mundo aqui ia girar 90 graus. Quer dizer, esse ponto ia parar aqui. Esse ponto 0 ia continuar no 0, como a gente calculou aqui. E esse ponto aqui, depois de você multiplicar por i, ele vai parar aqui. Quer dizer, girando essa região S inteirinha, você ia ficar com isso aqui, ó. Todo mundo aqui ia girar de 90 graus e ia ficar isso aqui. Claro, você pode chegar a essa conclusão de multiplicar por i é a mesma coisa que girar 90 graus se você escrever esses números aqui na forma trigonométrica. Olha só, eu vou escrever o z como sendo r cis θ. Eu posso escrever desse jeito, módulo e argumento. E o i, como é que eu vou escrever o i nessa forma aqui? Eu vou escrever 1 cis de quem? Cis de 90 graus, cis de π sobre 2. Quando você multiplica dois complexos, o que acontece com o módulo? Ó, z vezes i. Os módulos se multiplicam, então o módulo desse produto vai ser r vezes 1, que vai dar r mesmo. E o que acontece com o argumento? Os argumentos se somam, então o argumento que era θ vai virar θ mais π sobre 2. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o complexo, depois de multiplicar por i, ele ficou com o mesmo módulo, só que o argumento foi somado com 90 graus. Somar 90 graus é a mesma coisa que girar 90 graus nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Não é isso? Tá, então esse complexo aqui, depois que você multiplicar por i, ele vai parar aqui nesse ponto que é no menos 2. Então olha só o que ele falou. Se k é o elemento de S de menor argumento, que eu posso considerar esse k como sendo 0 ou como sendo isso aqui. Veja bem, o certo é o 0. Mas se você esquecer que 0 teria o menor argumento, argumento 0, e fizer com esse, você vai chegar à mesma conclusão. O 0 multiplicado por i dá 0, que é o número de S. E o 2i, depois de você multiplicar por i, vai dar menos 2, que é o número de S também. Então, de qualquer forma, não importa o que você considere, lembro que esse aqui é o que eu considero certo, é o de menor argumento, tá? Então, esse k sendo 2i ou sendo 0, se você multiplicar por i, você vai encontrar elementos de S. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. E essa terceira aqui é fácil, olha. Todo z pertencente a S, S é a parte verde, tá? Todo z pertencente a S possui seu conjugado em S. O que é o conjugado mesmo? Você, para achar o conjugado de um complexo, você pega o simétrico dele em relação ao eixo real. Então, se esse complexo aqui for Z, esse aqui é o chamado Z barra. Z barra é o conjugado de Z. Quer dizer, você mantém a parte real e você troca o sinal da parte imaginária. Agora eu pergunto, todo complexo daqui, dessa região S, tem o seu conjugado dentro de S também? Depende. Se você pegar esse complexo aqui, o conjugado dele está dentro de S. Feliz da vida. Agora, se você pegar esse complexo aqui, quem é o conjugado dele?
O conjugado dele é esse aqui, ó. Troca o sinal da parte imaginária, né? Vai parar aqui em cima. E esse complexo aqui não está em S. Então, isso aqui, todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S? Não, porque não é uma figura simétrica. Teria que ser uma figura simétrica em relação ao eixo real. Então, isso aqui é falso. Então, isso aqui ficou falso, verdadeiro, falso. Então, nós temos aqui apenas uma afirmativa verdadeira, né? Cadê as opções? Sobre as proposições, tem-se que apenas uma é verdadeira. Apenas uma é verdadeira. O resto está tudo errado. Aqui tem duas verdadeiras e todas falsas. Apenas uma é verdadeira. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.